E a gente vai falar novamente com o Eduardo Miranda, porque além de cuidar da nossa casa física, a gente precisa cuidar da nossa mente e do nosso bem-estar. Uma iniciativa muito importante foi criada pelos religiosos aqui em Aparecida. Isso mesmo, Eduardo? Pois é, Luara, Camila, voltando aqui para a Central da Esperança, só atualizar os dados que eu falei na minha primeira participação sobre o Brasil. Em todo o mundo são 737 mil contaminados, 35 mil mortos, mas vamos falar do lado positivo, mais de 150 mil pessoas já se curaram dessa doença. É isso mesmo, uma iniciativa em que a gente se sente muito amparado, né? A gente fala de isolamento, distanciamento social, mas Deus está ao nosso lado o tempo todo. E a gente precisa, nesse momento tão difícil, de crise, em que as pessoas estão afastadas uma das outras, a gente precisa elevar as nossas orações aos céus, pedir para Deus nos confortar diante desse cenário todo. Por isso foi criada a adoração perpétua pela Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB local, aqui da cidade de Aparecida. A gente convidou para conversar com a gente hoje, nessa participação especial aqui na Central da Esperança, a irmã Kátia. Muito prazer conhecer a senhora que é missionária, a superiora geral das Mensageiras do Amor Divino. Prazer, uma alegria conhecê-la pessoalmente, viu, irmã? Muito boa tarde, Eduardo. A todos aqueles que nos acompanham pela TV de Nossa Senhora, a TV Aparecida. De fato, nós religiosos estamos mesmo em adoração, em oração, em silêncio, reflexão, mas também muito lazer nas nossas comunidades, porque juntas nós também queremos nos alegrar com Deus, que é tudo para a nossa vida. É tão difícil a gente nesse momento, ouve muito falar, né, irmã? Isolamento social, distanciamento social, mas é o que eu falei, né? Deus está ao nosso lado o tempo todo, basta a gente poder enxergá-lo um pouquinho mais dentro do nosso coração e da nossa alma, né? É hora de colocar o nosso batismo em evidência. Quando fomos batizados, nós recebemos 3 presentes: a fé, a esperança e a caridade. É como se Deus tatuasse na nossa mente, no nosso coração e nas nossas mãos a fé, a esperança e o amor. Então nós temos que colocar em prática, todos nós cristãos, neste momento talvez de deserto, de silêncio, um pouquinho de escuridão. Precisamos viver como batizados na nossa igreja. E quando a gente fala de esperança, que dá o nome para esse programa todo especial, parabéns a toda a direção da TV Aparecida por essa iniciativa. A esperança, eu já ouvi em outras reportagens, religiosos falaram o seguinte para mim: esperança é aquela em que a gente espera em Deus e confia no amor de Deus. É bem por aí a esperança? É bem por aí. E a gente costuma dizer que a única virtude que Deus não tem, porque Ele é a esperança. Hoje nós rezamos nos Salmos que Deus é aquele que nos guia com o cajado e o bastão. Eu fico pensando assim, Eduardo, que o bastão é para nos dar segurança e o cajado é para nos dar uma meta de caminho. Então o Salmo 22 nos diz: mesmo passando pelos vales tenebrosos, Ele está te guiando, Ele está te dando segurança, Ele está do nosso lado. Permite sim que nós passemos por isso, mas está sempre ao nosso lado. E a fé é sempre acreditar, né, irmã? Acreditar. Hoje o Papa terminava a sua homilia dizendo: eu creio em Deus, eu espero em Deus e amo a Deus. Acho que conclui muito isso a nossa vida cristã. Se nós rezássemos isso, né, no nosso dia a dia, eu creio, eu espero e amo, acho que teríamos mais serenidade para enfrentar as dificuldades da nossa vida. E algo tão importante também é praticar a caridade e a solidariedade, principalmente nesses momentos que a gente está passando, e a gente pode sair mais humano do que nunca, né? A gente sempre tem essa caminhada, né, do humano para o divino, mas a gente pode se humanizar bem mais, né, nessas relações que a gente está tendo que ter nesse momento. É verdade, esse tempo de Quaresma, ele nos convida a viver a redenção. O que é a redenção? Jesus que deu a sua vida por nós. Então chega o momento também de nós conclamarmos a nós mesmos uma atitude de amor para com os idosos,
para com aqueles que estão na rua, aqueles que não têm um ambiente favorável de distanciamento. Sim. Quantos irmãos e irmãs estão morando numa casa onde não tem esse espaço necessário? Então, a nossa solidariedade a eles. Nossas famílias também. A minha, esses dias, já estava sem gás em casa para fazer alimentação. Então, aí a gente chega a um determinado momento e diz, meu Deus, não é o fim, não, é o início. Meditarmos, refletirmos o porquê da necessidade de nós passarmos por essa experiência, né? Então, a natureza, ela está dizendo para nós, olha, cuidado, cuide de mim também. Pois é, né? Uma lição muito grande que a gente está recebendo. Finalizando com a senhora, primeiro eu queria parabenizar por essa iniciativa, a Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB local aqui de Aparecida, porque é tão bom, né? A gente que está vivendo esses momentos aí bem delicados, a gente saber que tem religiosos em oração por todos nós, né? Sim. Pela humanidade inteira. Essa adoração perpétua que acontece sempre das 7 da manhã até as 11 horas da noite, né? Isso. E é muito bom a gente saber que tem muitas pessoas rezando umas pelas outras. Pela experiência da senhora com o amor divino, o amor de Deus, eu quero que a senhora aproveite agora, nesse finalzinho, deixe uma mensagem de esperança, principalmente de fé, para todos os nossos telespectadores. Olha só, eu me emociono. Estamos aqui no Santuário Nacional, aqui o altar central, né? Sim. Santuário vazio, mas repleto de pessoas com muita esperança para que em breve a gente possa ver esse santuário lotado novamente dos filhos da Mãe Aparecida que recorrem a ela, né, para trazer as suas angústias, mas também os seus pedidos e os seus agradecimentos. Por favor, irmã, uma mensagem final para a gente. É com alegria que nós chegamos até vocês e todos os religiosos do mundo inteiro rezam, como o Papa dizia esses dias, as colunatas de Roma estão abraçando o mundo. De fato, nós religiosos queremos chegar até você e dizer que vale a pena continuar como Nossa Senhora, com as mãos postas rezando, com os braços estendidos para acolher nossos irmãos necessitados, cheios de esperança e com o coração dilatado de amor. O momento é de reflexão, de silêncio e de muito carinho uns pelos outros. Ela que é a nossa padroeira do nosso país. Eu volto com vocês aí no estúdio. Isso Obrigada. Mesmo, e pegando o gancho do que você disse sobre a esperança não decepciona, né, Eduardo? Muito obrigada pela participação aqui conosco. E eu gostei do que a irmã falou. Este não é o fim, é o começo. Nós estamos sendo chamados, convocados para rever as nossas atitudes, o que a gente está fazendo, pensar no outro, pensar no coletivo, cuidar da casa comum. Então, este é o nosso momento. Adorei a reflexão do Eduardo com a irmã Kátia, foi maravilhosa.